Com o lançamento do capítulo 329 de Black Clover e a derrota do Lucifero, que era teoricamente o maior vilão da obra nesse arco, o povo da internet ficou tudo doido, criticando a construção do personagem, o rumo que o Tabata deu pra ele e, consequentemente, a sua finalização, né? E muito do que foi falado aí nas redes sociais é que o Lucifero é um vilão ruim e mal escrito, mas será mesmo, gente? Então bora que eu vou falar sobre isso hoje. Então se você é fã de Black Clover, já deixa o seu like aqui no vídeo e também se inscreve no canal se não estiver inscrito. O principal ponto que a maior parte das pessoas usam como um argumento aí para descredibilizar a construção do Lucifero em Black Clover é sobre a falta de profundidade e de camadas do personagem. Só que para eu poder trazer todos os meus argumentos em relação a ele, a gente precisa definir aqui o ponto principal sobre o Lucifero, que é o fato dele ser um demônio. Então, o que é um demônio? Vai depender muito da visão, né, da religião ou então da filosofia que for descrever o que é esse tipo de ser. Para você ter uma noção, na mitologia grega, por exemplo, um demônio é um espírito sobrenatural com uma natureza entre a mortal e a divina. Na religião cristã, né, a gente já sabe que os demônios são espíritos sobrenaturais de natureza maléfica e que anteriormente eles eram anjos que se rebelaram contra Deus, tal, e que possuem um único intuito, que é de fazer o mal para o ser humano e levar ele para a perdição. Já nas culturas orientais, toda criatura mística ou espiritual era considerada um demônio. E na maior parte das seitas, das lendas e das religiões antigas, os demônios são retratados como seres maléficos. E em quase todas elas, né, esses seres são enxergados dessa forma. Eles não possuem nenhuma virtude e também nenhum papel para ser desempenhado. Ou seja, eles são maus por serem maus e querem fazer o mal por prazer. São seres que sentem o prazer em torturar tanto fisicamente quanto psicologicamente, em matar, em levar destruição para os seres humanos. O que significa, de acordo com essas crenças, que os demônios não possuem profundidade em si próprios, né? Como eles são a essência do mal por si só, eles não possuem essas camadas de construção psicológica que a gente, como ser humano, possui. Então, eles são o que são e são só aquilo, maldade num nível psicopático, com total ausência de sentimentos e remorsos, e que sentem prazer nesse tipo de brutalidade. Então a gente simplesmente não pode esperar algo vindo de seres como esses, porque eles são puramente isso, maldade por maldade. E se a gente for analisar um demônio do ponto de vista da psicologia do Carl Jung, né, os demônios representam o arquétipo da sombra. E o que é que são arquétipos? Para o Jung, os arquétipos são uma herança psicológica presente na psique da humanidade, que são resultados aí de experiências de milhares e milhares de gerações dos seres humanos no enfrentamento das situações do dia a dia. Então os arquétipos são um tipo de ideia formada e imutável, passado de geração em geração pelo subconsciente do ser humano, e a sombra nada mais é do que uma ideia oculta que representa a personalidade reprimida, né, e escondida que cada pessoa possui. Nessa sombra se escondem aí os instintos hereditários como violência, raiva, ódio, egoísmo e todas essas dinâmicas negativas que todo ser humano possui, né, como humano, e que nós consideramos errados do ponto de vista moral, né, pelo qual a nossa mente consciente é formada. E de acordo com Jung, também existe a sombra impessoal, que entra aí como um arquétipo e que possui a essência do mal, como genocídios, assassinatos implacáveis, e é aqui que a gente junta tudo que eu falei até agora. O que a gente tem aqui em Black Clover é a junção desse ser do mal, né, que é presente em várias religiões e culturas, e do que é utilizado aí como o arquétipo da sombra, que é a pura essência da maldade da humanidade que vive aí reprimida pelos códigos morais. E quando você pega todas essas explicações e analisa o Lucifero, você vai ver que ele é exatamente isso que ele é e que é explicado por esses diferentes pontos de vista. Ele não precisa ter uma motivação, um gatilho ou uma profundidade para querer matar as pessoas, para poder querer destruir a humanidade ou para poder ter aí qualquer atitude, né? Para que qualquer atitude dele possa ser justificada, porque as atitudes dele já são justificadas pelo fato dele ser um demônio. Então, o grande problema, ao meu ver, foi que nós, como leitores, não termos aí entendido esses conceitos desde o início da aparição dos demônios e acabamos criando aí expectativas das quais não poderiam ser supridas unicamente pela natureza do Lucifero. E analisando por todos esses pontos, o Lucifero não é um vilão ruim. Ele cumpre com o papel estabelecido dentro do roteiro e entrega justamente o que ele precisa entregar: violência, brutalidade, orgulho e essas coisas todas que a gente viu até agora. Só que ainda assim, o Tabata soube trabalhar alguns pontos importantes no Lucifero que fazem com que as manobras dele tenham coerência, né? O grande objetivo do Lucifero ao longo da existência dele qual era?
escapar do submundo, e ele já planejava isso muito tempo antes dele ser apresentado pra gente, né? Fica bem explícito no encontro dele com a Licita. Ele tá há séculos tentando arranjar uma forma de fugir de lá. E o que é que ele fez para isso esse tempo todo? Ele manipulou pessoas, usou demônios, né? Ele fez tudo o que ele podia fazer de inescrupuloso e que estava ali ao alcance dele. Com a oportunidade de sair de lá e diante do risco de não conseguir, ele traz à tona todo esse lado violento que o arquétipo da sombra representa e que você já deve ter visto aí, que seja num jornal, seja pessoalmente, pessoas que agiram de forma completamente animalescas quando elas estiveram diante de uma perda de algo que elas queriam muito, né? Inclusive por egoísmo também. E que provavelmente você deve ter se questionado que não imaginava que o fulano poderia agir de tal forma tão horrível. Ou seja, o Lucifero é justamente todo esse lado maléfico que o ser humano reprime, justamente porque a gente sabe que é algo errado, são atitudes erradas. Mas a gente também sabe que esse lado nosso tá lá dentro da gente. Eu sei, você sabe, todo mundo tem um lado obscuro, um lado nas nossas profundezas que é essencialmente o mal e que a gente reprime justamente por não ser moralmente aceito. Ou seja, o Lucifero como vilão, ele deixou uma impressão na história, né? Deixou uma impressão na obra, lutou e venceu os heróis mais fortes do Reino Clover, mostrou que eles não estão nem perto do nível de um demônio top 3 com 100% do poder, porque como a gente sabe, ele estava só com 50%, e ele cumpriu o papel que ele tinha que cumprir, que era justamente esses que eu citei. Então esperar algo muito mais profundo ou algo muito mais elaborado de um ser que é basicamente a essência do mal por ser, é no mínimo falta de entendimento da obra, uma vez que ele foi extremamente coerente com a construção de todos os demônios que saíram da Qliphothoth até agora, né? Ainda que alguns tinham ali representações de personalidades diferentes, né? Uns mais sérios, outros mais excêntricos, a essência de todos é basicamente a mesma. É só você olhar para Lilith, para o Namah, para Megicula e para todos os outros. Isso significa que ele não poderia ter sido mais desenvolvido? Na verdade, não, né? Só não poderia, como eu ainda acho que ele vai ser, da mesma forma como a obra está apontando que o Adramalek vai trazer alguma coisa a mais pra gente, além de ser uma essência só da maldade. Até porque se todos os vilões, né, que os cavaleiros forem enfrentar na história forem só isso, a própria história acaba perdendo a graça, mas o Lucifero tá longe de ser um vilão ruim. Ele foi trazido para cumprir um objetivo de enredo e até agora esse objetivo foi cumprido, tá tudo ok. Só que se a gente pegar toda essa construção do Tabata até aqui e analisar, a gente vai entender que a gente não tem que esperar esse tipo de profundidade do Lucifero e sim do quarto irmão Zogratis, porque ele sim, como ser humano, precisa entregar um algo a mais pra gente, já que ele é o grande mentor, né, de todo o plano aí de abertura da Qliphothoth, pelo menos que a gente entendeu até agora, e se ele não trouxer, aí sim a gente não vai ter um vilão, mas sim um antagonista fraco, porque provavelmente ele é um antagonista, né? Então eu não vejo nenhum problema no Lucifero ter sido derrotado da maneira que ele foi, até porque não foi uma vitória fácil para os cavaleiros. Todos eles ficaram gravemente feridos, né? Não foi uma vitória de um mago só, mas de um trabalho de equipe muito exaustivo. Então foi tudo feito de forma coerente com o que foi construído até aqui. Além do que ter ficado ali implícito que essa ainda não foi a derrota definitiva dele, né? O que significa que uma outra batalha muito pior, muito mais intensa, muito mais complexa ainda vai acontecer. Mas a proposta de trazer ele neste momento para que houvesse uma necessidade de superação de habilidades foi cumprida com êxito, porque agora os cavaleiros têm um novo desafio que eles precisam superar e para isso eles vão precisar arrumar uma forma de ultrapassarem as limitações deles e alcançarem níveis superiores para enfrentar o Lucifero numa batalha final mais para frente. Só que resumindo esse vídeo todo, ele pode não ser aquele vilão, né, tão complexo como o Madara ou o Pain foi lá em Naruto, ou como a gente tem em várias obras, mas isso não significa que ele foi um vilão ruim, porque ele cumpriu com o objetivo dele na obra e tá tudo bem. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê num próximo vídeo aí de Black Clover ou de outra coisa que eu vou trazer aqui pelo canal. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau.